Boa noite a todos. Eu me chamo Amiraldo, sou professor da Escola Bíblica da EQ 75. Eu quero compartilhar com os amados irmãos de um estudo sobre a visão panorâmica do livro de Salmos. O livro de Salmos é composto por 150 salmos. Ele está situado na Bíblia entre o livro de Jó e o livro de Provérbios. Os livros de Salmos contêm cânticos e poemas espirituais, usados em cultos e devocionais da igreja e de todas as épocas. Compunham o inário do segundo templo. Os temas predominantes são a oração e o louvor, mas os salmos cobrem grande variedade de experiências religiosas. São referidos com mais frequências no Novo Testamento do que qualquer outro livro, exceto Isaías. São com frequência chamados Salmos de Davi, porque esse rei foi o autor de uma grande quantidade deles. Os autores não se sabe quais foram os autores de um grande número de salmos. É provável que, em alguns casos, o nome atribuído a certos salmos possa referir-se melhor ao compilador do que o autor. A seguinte lista de autores foi extraída de várias versões das Escrituras. Atribuídos a Davi, 73 salmos. Aos filhos de Coré, 11 salmos. A Asaf, 12 salmos. A Emã, 1 salmo. A Etã, 1 salmo. A Salomão, 2 salmos. A Moisés, 1 salmo. A Ageu, 1 salmo. A Zacarias, 1 salmo. A Ezequias, não há certeza quanto ao número. A Esdras, 1. O restante são anônimos. Os salmos messiânicos. Alguns dos salmos que contêm referências diretas ou simbólicas a Cristo. Cristo como Rei. São salmos, o Salmos 2, o Salmo 45, o Salmo 72, o Salmo 110, o Salmo 132, o Salmo 11, a respeito do sofrimento do Messias, o Salmo 22, o Salmo 41, o Salmo 55, o Salmo 12, o Salmo 14, o Salmo 69, o Salmo 20, o Salmo 21. A respeito da sua ressurreição, o Salmo 16. Da sua ascensão, o Salmo 68 e o Salmo 18. Quanto à ordem do tema, cada salmo está anotado abaixo sob o tema a que se refere. O homem, sua exaltação, o Salmo 8. A sua condição de pecador, o Salmo 10. O Salmo 14. O Salmo 36. O Salmo 55. O Salmo 59. Entre outros. Ao mundano e o ímpio, em contraste com o piedoso, o Salmo 1, o Salmo 4, o Salmo 5. A demora de seu castigo, o Salmo 10. Sua prosperidade,
que no caso é a prosperidade do ímpio. O Salmo 37, o Salmo 73, o destino do ímpio. O Salmo 9, o Salmo 11, a confiança do ímpio nas riquezas, o Salmo 49. E também o Salmo fala das experiências espirituais. O arrependimento, o Salmo 25, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 130. O perdão, Salmo 32. A confissão, o Salmo 40. A consagração, o Salmo 116. A confiança, o Salmo 3, o Salmo 16, o Salmo 20, o Salmo 23, o Salmo 27, o Salmo 31, o Salmo 34, o Salmo 42, o Salmo 61, o Salmo 62, o Salmo 91 e o Salmo 121. A capacidade de ser ensinado pelos salmos. O Salmo 25. A aspiração. O Salmo 42. O Salmo 63. O Salmo 143. A oração. O Salmo 55. O Salmo 70. O Salmo 77. O Salmo 85. O Salmo 86, o Salmo 142, o Salmo 143. O louvor, Salmo 96, o Salmo 98, o Salmo 100, o Salmo 103, o Salmo 107, o Salmo 136, o Salmo 145, o Salmo 148, o Salmo 149, o Salmo 150. A adoração, Salmo 43, Salmo 84, Salmo 100, o Salmo 122, o Salmo 132. A aflição, o Salmo 6, o Salmo 13, o Salmo 22, o Salmo 69, o Salmo 88, o Salmo 102. A velhice, o Salmo 71. A vida fugaz, o Salmo 39, o Salmo 49, o Salmo 90. O lar, o Salmo 127. A nostalgia, o Salmo 137. Esses salmos que nós acabamos de ler é conferente às experiências espirituais do leitor, dos salmistas e de todo quanto aqueles que procuram viver esta palavra. A igreja, a sua segurança, o Salmo 46, a sua glória, o Salmo 48 e o Salmo 87. O amor para com ela, o Salmo 84, o Salmo 122. A unidade da igreja, o Salmo 133. A palavra de Deus, o Salmo 119, o Salmo 19 também. Aos missionários, o Salmo 67, Salmo 72, Salmo 96, Salmo 98. Aos deveres dos governantes, o Salmo 82, o Salmo 81. Atributos divinos, sabedoria, majestade e poder.
o Salmo 18, o Salmo 19, o Salmo 29, o Salmo 62, o Salmo 66, o Salmo 89, o Salmo 93, o Salmo 97, o Salmo 99, o Salmo 118, o Salmo 147. A misericórdia de Deus, Salmo 32, o Salmo 85, o Salmo 136. Conhecimento infinito, Salmo 139. Poder criativo, Salmo 33, Salmo 89, Salmo 104. E por fim, as experiências de Israel. Incredulidade, o Salmo 78. A sua desolação e aflição, Salmo 79, Salmo 80. Sua reincidência, o Salmo 81. A providência divina, o Salmo 105, o Salmo 106, o Salmo 114. E também uma curiosidade. O maior capítulo da Bíblia justamente está situado no livro de Salmos, que é o Salmo de número 119, que é composto por 176 versículos, e que também os menores salmos da Bíblia são o 133 e o 134, que são compostos por 3 versículos da Bíblia. E que nesta noite, queridos e amados irmãos, que nós venhamos continuar analisando este livro. É um livro muito grande, mas que também é um livro que mostra que muitas pessoas, através do louvor, através da sua devoção, através do cântico, em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento, continuaram adorando o Senhor, não perderam a sua esperança, conseguiram enxergar por detrás do problema, por detrás da dificuldade, conseguiram ver um Deus que tem um poder infinito, que criou todas as coisas e que é digno de honra, que é digno de louvor, que é digno de ser salmodiado, como diz o salmista Davi. E que nós, como alunos e professores da escola bíblica dominical, venhamos sempre ter esse zelo de estar analisando a palavra do Senhor e colocar dentro do nosso coração e poder dizer: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Assim é a tua palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida, amada igreja, e todo quanto aqueles que estarão ouvindo este estudo referente à visão panorâmica do livro de Salmos.